Pessoa foi jornalista? É óbvio que não, é a resposta automática. Descontamos, evidentemente, aqueles esboços de infância, brincadeiras de criança, mas, à parte disso, não há nenhuma razão, aparentemente, para dizer que ele foi jornalista. Seria a resposta que daríamos a qualquer criança que nos perguntasse se Pessoa foi jornalista. Foi também a resposta imediata que me ocorreu quando o Jerónimo Pizarro me propôs precisamente esta interrogação como mote para esta noite. O escritor francês André Gide dizia, numa definição de que gosto especialmente, que jornalismo é o que hoje tem mais interesse do que amanhã. Ora, aquilo que o tempo demonstrou a respeito de Fernando Pessoa é que tudo aquilo que ele escreveu ontem tem mais importância hoje e é lido com mais interesse atualmente, não só em Portugal, como um pouco por todo o mundo. O Jerónimo Pizarro, o organizador deste ciclo de conferências, é colombiano, mas dizia que aquilo que Pessoa escreveu é lido com mais interesse e com mais atenção e com mais cuidado atualmente do que teria sido lido no momento em que foi escrito. Parece-me uma evidência isto. Digo teria sido porque, como sabemos todos, a maior parte daquilo que Pessoa escreveu nem sequer foi lido enquanto ele estava vivo. Ficou acumulado na famosa Arca, que é hoje um conjunto de pastas depositadas na Biblioteca Nacional, com manuscritos e textos datilografados, muitas vezes em folhas soltas, quase ilegíveis, num autêntico quebra-cabeças, ainda longe de vir a estar arrumado, e se é que algum dia pode vir a ter arrumação definitiva, o que é duvidoso. Portanto, também pelo critério de André Gide, o de que o jornalismo é aquilo que amanhã será menos interessante do que é hoje, também por esse ponto de vista teremos de dizer que Fernando Pessoa não foi, evidentemente, um jornalista. O interesse daquilo que ele escreveu não para de crescer. Mas será que a pergunta com que estamos confrontados nesta sessão é mesmo inteiramente descabida? Vamos pôr a hipótese de que não o seja. Vamos fazer esse exercício. Afinal, Pessoa teve vida pública, lançou 2 revistas, colaborou em pelo menos mais 2 ou 3 com alguma regularidade e tem um entendimento interessante do jornalismo enquanto disciplina literária, que o Nicolau Santos já referiu ao ler parte daquele papel sem data, publicado pela primeira vez em 1966, chamado O Argumento do Jornalista, que foi publicado pela primeira vez num volume a que foi dado o título de Páginas de Estética e Teoria Literária, uma edição pioneira do Georg Rudolf Lind e do Jacinto Prado Coelho, que era assim um livro grosso da Ática. E, como já foi referido, Fernando Pessoa tem nesse texto esta definição de jornalismo. O jornalismo, sendo literatura, dirige-se, todavia, ao homem imediato e ao dia que passa. Isto é, no fundo, Pessoa em sintonia com André Gide e com aquela definição que citei há pouco, sobre o jornalismo ser a literatura do dia de hoje. De resto, André Gide e Fernando Pessoa eram contemporâneos. Diz ele, e continua Pessoa, tem a força direta, o jornalismo, das artes inferiores, mas humanas, como o canto e a dança. Tem a força de ambiente das artes visuais. Tem a força mental da literatura, por ser de facto literatura. Como, porém, o seu fim não é senão ser literatura naquele dia ou em poucos dias, ou quando muito numa breve época ou curta geração, vive perfeitamente conforme com os seus fins. Para Fernando Pessoa, portanto, o jornalismo era não só um parente próximo da literatura, como seria de facto até uma disciplina literária. Isto já nos autoriza, então, a levar um pouco mais a sério a pergunta que nos é colocada nesta sessão. Fernando Pessoa foi jornalista? Já temos aqui um pretexto para não descartar de imediato o assunto. Vamos, então, colocar a questão ao próprio Fernando Pessoa.
Evidentemente, só aqui num breve parênteses, evidentemente, Pessoa não teve carteira profissional de jornalista, embora pudesse ter tido, já mesmo no fim da vida, porque, isto só a título de curiosidade, o primeiro regulamento da carteira profissional de jornalista em Portugal foi publicado no dia em que Pessoa fez 46 anos, no dia 13 de junho de 1934. Até aí não havia carteira de jornalista, passou a haver. E a Pessoa morreu um ano e meio mais tarde, a 30 de novembro de 1935, portanto, tecnicamente, começou a haver carteira de jornalista ainda no tempo de vida do escritor. Isto é, evidentemente, apenas uma curiosidade, não significa que tenha havido qualquer probabilidade de Fernando Pessoa ter tido, nesse último ano de vida, carteira de jornalista. Mas tinha-vos proposto pormos a pergunta ao próprio Pessoa. Se lhe colocarmos a questão com que estamos confrontados esta noite, por intermédio daquilo que ele deixou escrito, e a pergunta que temos diante de nós é se Fernando Pessoa foi jornalista, encontramos uma resposta curiosa que nos autoriza, pelo menos, a dar um passo subsequente e a dizer que o próprio Fernando Pessoa se considerou a si mesmo, num determinado momento da vida, jornalista. Reparem no modo como Pessoa começa uma carta escrita a um amigo, ao escritor açoriano Armando Cortes Rodrigues, companheiro de Pessoa na revista Orfeu. A carta é de 1915, que é precisamente o ano de Orfeu. Está datada essa carta de 19 de abril de 1915. Orfeu tinha acabado de ser publicado e Fernando Pessoa escreve a Armando Cortes Rodrigues pedindo-lhe desculpa por não ter ainda tido tempo de reunir os artigos, pelo menos alguns artigos, diz ele, que se têm escrito sobre o Orfeu. E qual é a explicação que Pessoa dá ao amigo para essa impossibilidade que teve, para essa falta de tempo? A minha vida jornalística de agora, diz ele, nessa carta. Cá está, temos a autorização de que precisávamos, dada pelo próprio, para explorarmos a questão. A carta de Fernando Pessoa a Armando Cortes Rodrigues, já agora é um trechozinho saboroso, começa assim. Meu querido amigo, com a minha vida indisciplinadora de almas no escritório, acrescida da minha vida jornalística de agora, cá está, e logo a seguir vem a explicação num parênteses sobre aquilo a que se refere ao falar da sua vida jornalística de agora. Sou redator de uma nova folha que há aqui, o Jornal. 60 anos mais tarde, talvez haja aqui gente, e o Nicolau Santos certamente também se lembra, claro, viria a haver um outro jornal, o Jornal, que existiu entre 1975 e 1992, no qual ainda trabalhei e que foi antecessor da atual revista Visão, mas que não, também, mas não tem nada a ver com este, o Jornal, evidentemente. O Jornal de 1915, uma nova folha que aqui há, como diz Fernando Pessoa na carta ao amigo açoriano, dando conta da sua vida jornalística de agora. Então, para já, assentemos nisto. Fernando Pessoa, embora refira uma sua vida jornalística e de redator, é outra expressão que ele usa na carta, nunca integrou a redação de um jornal, nunca redigiu notícias, nunca fez uma reportagem. Há, no entanto, e o exercício a que me propus foi o de encontrar as relações próximas ou distantes, talvez mais distantes do que próximas, mas algumas existem, com o mundo do jornalismo. Há um género jornalístico, para além das crónicas já referidas e a que voltaremos mais adiante, estas crónicas que ele escreveu durante um período curto nesse jornal, o Jornal, a nova folha que há um género jornalístico que não é estranho a Fernando Pessoa, é a entrevista. E não lhe é estranho dos dois lados de uma entrevista. Necessariamente, uma entrevista tem sempre um entrevistado e um entrevistador, e Fernando Pessoa esteve dos dois lados, mas, em alguns casos, esteve em ambos os papéis, entrevistado e entrevistador simultaneamente.
Verdade se diga, são poucas as entrevistas dadas por Fernando Pessoa, ao todo, entre entrevistas e inquéritos pela contabilidade do Jerónimo Pizarro, são mais ou menos uma dúzia, mas desse conjunto só 3 se poderão considerar verdadeiramente entrevistas. Depois já falaremos daquelas em que ele é simultaneamente entrevistador e entrevistado. Aqui estamos a falar só daquelas em que ele é entrevistado. A primeira entrevista dada por Pessoa, que ele considera uma entrevista, nas suas notas, e já não um inquérito, nas notas, naquelas listas que ele fazia obsessivamente dos projetos que tinha realizado, os que tinha para realizar. Essa primeira entrevista saiu numa publicação intitulada Revista Portuguesa. As perguntas foram feitas por um jornalista chamado António Alves Martins e Pessoa respondeu-lhe por escrito. Sabemos o autor, o nome do autor das perguntas, deste questionário que saiu sem assinatura, porque Fernando Pessoa, que fazia listas obsessivas de tudo e mais alguma coisa, como disse, tem uma anotação a algures onde refere justamente a entrevista à Revista Portuguesa, registando o nome do entrevistador, António Alves Martins. Essa entrevista de 1923 é curiosa porque é uma entrevista de âmbito geral, com perguntas muito genéricas, muito abertas, como se diz na linguagem jornalística. Logo a primeira, que pensa da nossa crise, dos seus aspectos político, moral e intelectual? Claro que, sendo Pessoa a responder, as respostas são tudo menos banais. A entrevista é interessante pelo lado das respostas. Aliás, na introdução, que, sabendo o que sabemos hoje de Fernando Pessoa, podia muito bem ter sido escrita por ele, e não seria inédito isso acontecer, na introdução o entrevistado é descrito assim: Fernando Pessoa, quer como Fernando Pessoa, quer como Álvaro de Campos, o engenheiro alucinado que comporta o seu segundo eu e que aparece em toda a parte, enchendo a voz de louvores e raios para a vida, é sempre um voluptuoso de raciocínio, um amante da inteligência, podemos dizer um criador de uma nova razão. Paradoxal? Sem dúvida. Mas há tantas maneiras de ser paradoxal. É de notar que ou o jornalista sofreu uma fortíssima influência do entrevistado, ou teremos de concluir que Pessoa, ele próprio, pode ter tido intervenção neste naco de prosa, que começa com uma espécie de desabafo do entrevistador. Entrevistar Fernando Pessoa não é fácil. Só é fácil entrevistar os que não pensam, os que não se importam de jogar palavras ao acaso, atirando-as impudicamente ao vento. E depois vem a explicação de como o diálogo foi construído. A entrevista que se segue, toda escrita por Fernando Pessoa, nem podia deixar de ser, visto Fernando Pessoa possuir uma sintaxe própria para a lógica própria dos seus pensamentos, misto de seriedade e ironia, vai de certo prender o espírito dos leitores. Atenção, Fernando Pessoa vai responder às perguntas que lhe fizemos. Esta entrevista ainda é relativamente longa e nela a Pessoa responde a perguntas como o que pensa dos nossos escritores do momento, prosadores, poetas ou dramaturgos, ou o que se deve entender por arte portuguesa. Há verdadeiramente arte portuguesa? Ou ainda, continuará sendo o lirismo a nossa ficção literária predominante? As perguntas são todas no sentido de identificar, e não é por acaso que a publicação se chama Revista Portuguesa, de identificar uma qualquer especificidade portuguesa em termos artísticos. E as respostas de Pessoa são todas elas a afirmação de uma visão cosmopolita. Ainda não é o tempo da mensagem, ainda é o tempo de Orfeu. Se é que não estou aqui a cair numa simplificação demasiado grosseira. Uma visão cosmopolita mesmo quando recorre a paradoxos que nos deixam ainda hoje um bocadinho perplexos. Por exemplo, por arte portuguesa, diz ele a certa altura, por arte portuguesa deve entender-se uma arte de Portugal que nada tenha de português, por nem sequer imitar o estrangeiro. Ser português, no sentido decente da palavra, é ser europeu sem a má criação da nacionalidade. E diz ainda que o povo português é essencialmente cosmopolita. Nunca um verdadeiro português foi português. Foi sempre tudo.
Um ano depois de ter dado a entrevista à Revista Portuguesa, ou seja, em novembro de 1924, Fernando Pessoa estava a lançar-se no seu segundo grande projeto editorial, depois de ter dirigido o Orfeu, em 1915, 10 anos antes. 1924 é o ano da revista Atena, uma revista de arte que também teve, como de resto Orfeu, uma vida efêmera. Saíram só 5 números desta revista Atena e, por altura do lançamento da revista, Fernando Pessoa dá uma entrevista ao Diário de Lisboa a explicar os propósitos da publicação. É claramente uma entrevista de circunstância, mas onde, ainda assim, Pessoa faz afirmações espantosas, como esta, ao perguntarem-lhe em que consiste uma revista que diz ser puramente de arte. Responde Fernando Pessoa: há 3 públicos. Um que vê, outro que lê, outro que não há. O primeiro, o que vê, é composto da maioria. O segundo, o que lê, da minoria. O terceiro, o público que não há, de indivíduos. O primeiro quer ver, o segundo quer conhecer, o terceiro quer compreender. Uma revista puramente de arte é feita para o público que compreende a arte e, ao mesmo tempo, para que os públicos que a não compreendem, compreendam. Um, que ela tem que compreender, o outro, que ela poderá ser compreendida, visto que há quem a compreenda. Compreenderam? Deixem-me só beber um bocadinho de água. A última entrevista destas entrevistas que Pessoa deu, em que responde a perguntas alheias, só aparece 10 anos mais tarde, de novo no Diário de Lisboa. O entrevistador é um nome importante do jornalismo português, Artur Portela. Um jornalista que entrevistou figuras como Winston Churchill, o filósofo Miguel de Unamuno, ou Francisco Franco, o ditador espanhol que saiu vitorioso da Guerra Civil de Espanha. Aliás, um dos feitos jornalísticos mais relevantes de Artur Portela foi o trabalho como repórter de guerra, precisamente na Guerra Civil de Espanha, a partir de 1936. A entrevista a Fernando Pessoa é inevitavelmente anterior a esse ano de 36, até porque Pessoa morreu em 35. A entrevista foi publicada em dezembro de 34. É uma entrevista curtíssima, numa única coluna, ao alto, e integrada numa rubrica chamada 10 minutos com. E estes 10 minutos com Fernando Pessoa têm como pretexto a publicação da mensagem. Aliás, como é sabido, o único livro que Pessoa viu publicado da sua obra. A entrevista é tão curta que mais de metade do espaço é ocupado por Artur Portela num estilo que hoje nos soa talvez mais literário do que jornalístico, mas que é ainda assim um pedaço de prosa saboroso e com imagens, diria, pouco simpáticas. Reparem no adjetivo com que é descrito o bigode de Fernando Pessoa. A calva socrática, os olhos de corvo de Edgar Poe e um bigode risível, chapelinesco, eis a traços tão fortes como precisos a máscara de Fernando Pessoa. E agora esta descrição da circunstância em que aconteceu a entrevista. Encontramo-lo friorento e encharcado desta chuva cruel de dezembro a uma mesa do Martim da Arcada, última estampa romântica dos cafés do século XIX. É ali que vivem agora os derradeiros abencerragens do Orfeu. E depois, mais adiante, Fernando Pessoa tem 3 almas, batizadas na pia lustral da estética nova. Álvaro de Campos, o das odes, convulsivo de dinamismo. Ricardo Reis, o clássico, que trabalha maravilhosamente a prosa. E Alberto Queiro, o superclássico, majestoso como um príncipe. Mas desta vez fala Fernando Pessoa, em pessoa. O poeta responde a 3 ou 4 perguntas breves acerca da mensagem e a entrevista termina em tom onírico. Pouco jornalístico e muito mais onírico, com o jornalista a rematá-la assim: Fernando Pessoa recolhe-se, disse tudo,
sobe a escada de Jacó e desaparece à nossa vista num céu constelado de enigmas e de belas imagens. Está feito então o inventário das 3 entrevistas dadas por Fernando Pessoa. Mas há outras, além daquelas que ele deu. Há aquelas que ele fez, as máscaras de jornalista que assumiu. Desde logo, máscaras literárias, porque os casos mais evidentes são as entrevistas, por assim dizer, a si próprio. A mais longa é uma entrevista ao engenheiro naval e poeta futurista Álvaro de Campos, uma ficção, obviamente. Ficou inédita entre os papéis do escritor. Encontramos Álvaro de Campos no Terreiro do Paço, por uma coincidência feliz, quando ele ia, ainda com tempo, para tomar o vapor para o Rápido do Algarve. E a nossa primeira pergunta, passadas as saudações iniciais, foi esta: a situação atual em Inglaterra? O processo detetivesco dos investigadores pessoanos, neste caso foi José Barreto, que tem trabalhado de perto com o Jerónimo Pizarro, permitiu concluir que esta entrevista a Álvaro de Campos, que não está datada, será de 1925. O heterónimo de Pessoa responde a Pessoa a respeito de alguns temas da atualidade do momento, e foi por aí que chegaram à datação da entrevista. Responde-lhe, por exemplo, sobre a revolução bolchevique que tinha tomado o poder na Rússia meia dúzia de anos antes. E o comunismo? O bolchevismo? Pergunta o suposto entrevistador, que anota logo de seguida. Álvaro de Campos encolheu os ombros. Depois vem a resposta de Campos. Não há comunismo nem bolchevismo, exceto no cérebro dos idiotas que essas ideias foi fabricando. O bolchevismo é uma manobra da plutocracia financeira central, ou seja, da chamada finança internacional. Álvaro de Campos era, portanto, adepto de uma teoria da conspiração que explicava o comunismo na Rússia como uma manobra de magnatas a nível internacional. É claro que nunca saberemos a dose de sentido de humor e de ironia que havia nestas proclamações de Pessoa e das suas criaturas, como não saberemos que grau de ironia havia nas proclamações que ele fazia a respeito da sua própria obra. Nessa mesma entrevista apócrifa a Álvaro de Campos, diz Campos, já quase no fim, quando lhe é perguntado o que acha da geração nova. Diz ele: houve em Portugal uma coisa digna de chamar-se geração nova. Foi a geração que produziu Orfeu. O resto, ou ainda é isso, ou não é nada. Mas o poeta que está no centro desta constelação pessoana, o meu mestre queiro, como dizia Álvaro de Campos, um mestre de toda a gente com capacidade para ter mestre, também Alberto Queiro terá o seu esboço de entrevista, embora mais breve do que a entrevista a Álvaro de Campos. A investigadora Teresa Rita Lopes atribui a autoria dessa entrevista a Alberto Queiro a uma outra figura do chamado drama engente de Pessoa, o inglês Alexander Sturges. Vá-se lá saber porquê. É uma entrevista passada em Vigo, onde, que se saiba, a Pessoa nunca terá ido. O texto começa assim: entre as muitas sensações de arte que devo a esta cidade de Vigo, sou-lhe grato pelo encontro que aqui acabo de ter com um nosso mais recente e, sem dúvida, o mais original dos nossos poetas. Alberto Queiro, ao contrário da placidez da sua poesia, do guardador de rebanhos, nesta entrevista assume uma faceta algo diferente, bastante cáustica. Na entrevista curta a Alexander Sturges, aproveita para ajustar umas contas com os poetas da Renascença Portuguesa. Diz de Guerra Junqueiro que não é um poeta e garante que, quando leio Pascoais, farto-me de rir. Nunca fui capaz de ler uma coisa dele até ao fim. Um homem que descobre sentidos ocultos nas pedras, sentimentos humanos nas árvores, que faz gente dos montes e por aí adiante. Depois, a concluir mais umas quantas invectivas, deixa esta máxima final, essa mais próxima da imagem que temos de Queiro. A única coisa boa que há em qualquer pessoa é o que ela não sabe. Esta frase que Pessoa atribui a Alberto Queiro, por intermédio de Alexander Sturges, a única coisa boa que há em qualquer pessoa é aquilo que ela não sabe, poderia ser a legenda perfeita
para o interesse que Fernando Pessoa demonstrou ao longo da vida pelos temas esotéricos e pelo ocultismo. É justamente esse interesse que vai envolvê-lo num caso nunca inteiramente esclarecido e que será motivo de mais uma entrevista. Esta é uma entrevista mais de caráter policial do que de caráter literário. Tentando resumir o caso rapidamente, ele é conhecido, mas um famoso ocultista inglês, Aleister Crowley, que era também poeta e de quem Pessoa traduziu pelo menos um poema, este Aleister Crowley veio a Portugal em 1930 encontrar-se com Fernando Pessoa e desapareceu. Uns dias mais tarde, um amigo de Fernando Pessoa, um grande amigo de Fernando Pessoa, o jornalista Augusto Ferreira Gomes, que colaborou tanto na revista Orfeu como antes, porque estamos em 1930. Tinha colaborado no Orfeu em 15, tinha colaborado na Atena em 1925 e em 30 este Augusto Ferreira Gomes, depois do desaparecimento misterioso de Aleister Crowley, diz ter encontrado nas rochas da Boca do Inferno, em Cascais, uma carta de Aleister Crowley, uma nota de suicídio. E Fernando Pessoa veio garantir a autenticidade da nota de suicídio e dando garantias com uma explicação esotérica, meio estapafúrdia, que tinha a ver com a data da mensagem cabalística e com o facto de Crowley ter assinado a carta com o nome de um sábio chinês de há 3.000 anos e ter dito uns dias antes ao próprio Pessoa que ele, Crowley, era a reencarnação desse sábio chinês. E aquilo atestava, segundo Pessoa, que a nota era autêntica. O caso meteu a polícia, evidentemente, foi muito badalado, foi muito noticiado pelo Diário de Notícias, e Pessoa, que estava no centro de tudo aquilo, por ser ele a atestar que a nota de suicídio era autêntica. Reparem, a nota de suicídio encontrada pelo grande amigo de Fernando Pessoa. Pessoa foi entrevistado por um jornal chamado O Girassol. Nessa entrevista, Pessoa reafirma a sua tese, diz que acredita que Aleister Crowley se suicidou mesmo, embora não tivesse aparecido nenhum corpo, só aquela nota de suicídio, e revela uma série de contactos que fez, uma espécie de investigação pessoal, a partir da qual concluiu que nenhuma das pessoas próximas do mago sabia do paradeiro dele, e refere até que um médium londrino terá tido uma visão do corpo morto de Crowley empurrado nos rochedos junto ao mar por um agente da Igreja Católica. Uma explicação que Pessoa, apesar de tudo, diz que não o satisfaz. Nessa entrevista ao Girassol, explica porquê. Posso admitir, diz Pessoa, que quisessem assassinar o Crowley, mas admiti-lo-ia com mais facilidade se pudesse compreender que um indivíduo, antes de ser assassinado, se desse ao trabalho de escrever uma carta incontestavelmente autêntica, dizendo que se suicidava. É ser boa vítima demais. Então o que é que aconteceu à vítima? Aleister Crowley. Magia. Reapareceu 3 meses mais tarde em Berlim. Viveu mais de 16 anos, tornou-se uma figura ainda mais lendária do que já era, entre os meios esotéricos e ocultistas. Ainda hoje não sabemos se Fernando Pessoa foi vítima de uma farsa ou cúmplice de uma farsa, e é um caso muito debatido. Seja como for, há um pormenor adicional curioso que também vale a pena relatar. Um ano depois, em outubro de 1931, numa carta que Fernando Pessoa envia a João Gaspar Simões, que dirigia a revista Presença, foi fundador da Presença em 27, estamos em 1931, e Fernando Pessoa escreve a João Gaspar Simões a perguntar a Gaspar Simões se tenciona publicar no número seguinte da revista Presença o Hino a Pan, um poema de Aleister Crowley que ele próprio, Pessoa, traduziu. O aspecto curioso nesta questão não é exatamente esta pergunta, é a justificação que ele dá a Gaspar Simões para a pergunta que lhe está a fazer. E então diz: o Crowley, que depois de se suicidar passou a residir na Alemanha, escreveu-me há dias e perguntou-me pela tradução, ou antes pela publicação da tradução. O Crowley, portanto, matou-se na boca do inferno e foi ressuscitar a Alemanha. Agora, cada um que tira as suas ilações, as ilações que entender.
Há mais uma entrevista de que é preciso falar, antes de falarmos das crónicas, e esta é uma entrevista acerca da qual sabemos hoje que é integralmente pessoana. E, mais uma vez, o poeta é um fingidor. Há uma legítima suspeita de que terá sido, aliás, por causa dessa entrevista, que o jornal que a publicou, o jornal Sol, nada a ver com o mesmo título que existe hoje em dia, acabou, e também se conclui que a criatividade dos autores de títulos da imprensa portuguesa não é fenomenal, porque tivemos um jornal, temos um Sol. É legítimo pensar que terá sido a partir desta entrevista que o jornal Sol acabou menos de 2 semanas depois da entrevista ter sido publicada. Vou tentar contar a história também muito rapidamente. No dia 20 de novembro de 1926, desculpem, tenho que molhar aqui o aparelho fonador. No dia 20 de novembro de 1926, o jornal Sol publicou uma entrevista com um intelectual italiano chamado Giovanni B. Angioletti. Uma entrevista explosiva. O fascismo italiano estava pujante, estamos em 1926, Benito Mussolini tinha subido ao poder na Itália em 1919, 7 anos antes, e é neste contexto que aparece esta tal entrevista ao jornal Sol com este título: "O Duce Mussolini é um louco", afirma-o ao Sol um italiano culto que ama sinceramente a Itália. O italiano culto é apresentado como colaborador da revista Mercure de France e como um intelectual de prestígio. Diz também o jornal que o Sr. Angioletti, que classifica o fascismo como uma loucura contagiosa e Mussolini como um primitivo cerebral e um louco paranoico, que esse intelectual italiano está radicado em Portugal. A entrevista polémica gerou reações. O cônsul de Itália garantiu ao Diário de Notícias que o nome do entrevistado do Sol não constava dos registros do consulado, levantando assim uma suspeita sobre a autenticidade da entrevista, e 2 dias depois disto, o Sol volta à carga publicando um artigo de primeira página onde dá notícia de uma carta, entretanto enviada ao jornal e assinada G.B. Angioletti, reafirmando a autenticidade da entrevista e as declarações publicadas. Para atalhar a história, que já vai longa, o caso que é revelado pelo investigador José Barreto, o caso é este. Fernando Pessoa inventou na íntegra a entrevista ao intelectual italiano e pô-lo a dizer aquilo que ele, Pessoa, pensava de Mussolini. Essa confrontação de textos está feita. Há outros textos em que há passagens onde Pessoa diz na sua voz própria aquilo que pôs o intelectual italiano a dizer, e é claro que foi uma estratégia, um estratagema de Pessoa para veicular as suas opiniões sem se comprometer pessoalmente com elas de uma forma muito evidente, até porque tinha acabado de haver uma alteração política significativamente em Portugal também. Havia, de facto, um escritor de nome Giovanni Angioletti em Itália, mas que nunca mostrou qualquer tipo de resistência ao poder de Mussolini. Não vou também entrar aqui nos detalhes do modo como a investigação de José Barreto descobriu e conseguiu provar que foi Fernando Pessoa que arquitetou todo este caso de fake news à van la lettre, mas se tiverem curiosidade, esse trabalho está online, portanto é facilmente acessível no site Pessoa Plural, com o título Mussolini é um louco, uma entrevista desconhecida de Fernando Pessoa com um antifascista italiano. O que é facto é que, entre outros pormenores, a suposta carta do Sr. Angioletti para o jornal Sol, confirmando a autenticidade da entrevista, é um dos papéis do espólio de Pessoa. Bom, já vimos que Fernando Pessoa teve então uma relação extremamente criativa, vamos dizer assim, com o género jornalístico entrevista. Mas há outro género jornalístico a que se dedicou de um modo, esse mais persistente, a crónica. Já vos falei
da crónica que ele teve na sua vida jornalística no jornal O Jornal, não é de espantar que ele tivesse esta propensão para a crónica, uma vez que a crónica é seguramente o género jornalístico mais literário, acho que se pode afirmar isto sem grande pendor polémico. Nos melhores casos, e há muitos exemplos na língua portuguesa, nomeadamente no Brasil, os cronistas são autênticos homens literários, são autênticos escritores literários, no sentido direto da palavra. O Brasil tem vários mestres exímios nessa arte. É literatura em estado puro, nesses casos mais altos. O que justifica por inteiro aquela frase de Pessoa que o Nicolau Santos começou por ler e que eu depois repeti, com a ideia de que, sendo embora do cotidiano, o jornalismo é literatura. Pois bem, Fernando Pessoa, além dos poetas que foi também um escritor extraordinariamente atento ao seu tempo, como aliás ficou demonstrado com aquela entrevista forjada a respeito de Mussolini e do fascismo italiano. Este foi, aliás, um tema político, do fascismo italiano, do fascismo em geral, foi um tema político a par da subida, da chegada de Salazar ao poder, que motivou Fernando Pessoa de uma forma muito particular, muito viva. O investigador José Barreto, já o referi aqui também a propósito daquele caso do jornal Sol, reuniu os escritos de Fernando Pessoa a este respeito, num volume que tem mais de 400 páginas, intitulado Sobre o Fascismo, a Ditadura Militar e Salazar. Alguns dos textos reunidos nesse livro poderemos, sem dificuldade, classificá-los como crónicas no sentido jornalístico do termo. Deixem-me dar-vos um exemplo de um texto que ficou inédito, que está nesse livro. Ficou inédito nos papéis, entre os papéis de Pessoa, ele nunca o publicou em lado nenhum, mas que poderia, sem dificuldade, estar nas páginas de um jornal. Qual é o nosso político? Qual é o nosso político? Pergunta Fernando Pessoa. Qual é o nosso político que seria capaz de escrever, por exemplo, um livro como o de Herriot? Pessoa está a referir-se ao francês Édouard-Marie Herriot, que foi primeiro-ministro de França por 3 vezes entre 1924 e 1932. O texto de Pessoa está datado, pensa-se que será de 1930. Retomando, qual é o nosso político que seria capaz de escrever, por exemplo, um livro como o de Herriot sobre Beethoven? Não digo se o livro é bom ou mau, pois seria incompetente para o dizer e, seja como for, não o li. Digo, porém, que existe, que, para o caso, é quanto basta. E por aí adiante, a crónica prossegue numa crítica severa a algumas das figuras políticas da época, com os nomes lá e tudo, fazendo jus ao tal espírito jornalístico daquilo que é mais interessante hoje do que virá a ser amanhã, ainda assim com passagens quase queirosianas, e sabemos que, em alguns aspectos, continua atual o modo como essa de Queiroz descreveu certos hábitos da vida pública portuguesa. Só um exemplo deste Pessoa à maneira de essa de Queiroz. Para ser baixamente político, basta saber introjar os outros. E a ciência é completa quando o indivíduo sabe começar por introjar-se a si mesmo. Para isso basta uma mentalidade confusa, uma vaidade acentuada, a capacidade de falar muito sem dizer nada. Basta não raciocinar, porque o raciocínio dissolve as qualidades de afirmação dogmática que são necessárias para dominar o espírito confuso e místico do povo. Consideremos então a crónica um género jornalístico que, aqui e ali, Fernando Pessoa foi cultivando. E neste ponto voltamos ao essencial no que respeita à pergunta que nos serve de mote esta noite. Voltamos ao momento em que Pessoa assume ter uma vida jornalística, a minha vida jornalística de agora. Nessa tal carta que referi, escrita, dirigida a Armando Cortes Rodrigues, em abril de 1935, há, aliás, um pormenor adicional delicioso,
que é o modo como Fernando Pessoa caracteriza o que seria essa tal sua vida jornalística. Diz ele: caí nesta vala temporariamente. E como se vê já na altura, as perspectivas da vida jornalística não seriam muito risonhas. Era uma vala onde se cai. No caso dele, ainda assim, uma vala com esperança no advérbio de modo. Temporariamente. Caí nesta vala temporariamente. E, de facto, foi muito curto o período durante o qual Fernando Pessoa esteve ligado ao jornal O Jornal. Foi um período curto, intenso e interrompido de forma abrupta. Como? Com um despedimento, puro e simples. Fernando Pessoa foi despedido e nem sequer houve direito à indemnização. E por uma razão caricata, como vão já ver a seguir. Em apenas um mês, durante o mês de abril de 1915, Pessoa assinou 6 crónicas que publicou no jornal. Publicou ainda outros 2 textos avulsos, um deles sobre o Orfeu, um texto, aliás, extraordinário, curtinho. E deixou mais 2 crónicas que já estavam preparadas e, como ele foi despedido, ficaram inéditas depois de ter sido corrido do jornal. Esse material, essas crónicas inéditas, foram depois encontradas no espólio e todo esse material está reunido num livro publicado há uns anos, publicado na Ática em 2011, com a edição de Pedro Sepúlveda, e que tem o título Crónicas da Vida que Passa, que era o título da coluna que Pessoa teve nesse jornal, o Jornal, durante esse período muito curto. Os textos de Pessoa, que sabemos hoje pela investigação de Pedro Sepúlveda, ele já escreveu com a intenção de os vir a reunir um dia num volume próprio. Esses textos de Pessoa, nessa crónica da vida que passa, eram textos de âmbito político e social. Pode-se dizer textos jornalísticos, mas estamos a falar de Fernando Pessoa. Portanto, extrapolavam muito a questão imediata. São textos daqueles que interessariam mais, não se desse o caso de estarmos a falar de Fernando Pessoa, aos leitores do seu tempo do que a um leitor do futuro. Mas tratando-se de Pessoa, esse aspecto aparentemente imediato é imediatamente posto em causa de um modo, em grande medida, irónico. Há muito de irónico em algumas dessas crónicas. Na primeira crónica, Pessoa critica, e vou citá-lo, o grosseiro hábito de polemista que consiste em levar a mal a uma criatura que ela mude de partido uma ou mais vezes, ou que se contradiga frequentemente. Ou seja, a Pessoa vem defender a contínua transformação de tudo, que é uma expressão que ele também usa nesse texto. E vai ao ponto de dizer que, e volto a citá-lo, o homem de sensibilidade acordada tem a obrigação de mudar de opinião e de certeza várias vezes no mesmo dia. Isto é de uma crónica de jornal escrita em 1915, mas como Pessoa é uma espécie de caleidoscópio. Quando estava a ler isto, senti que já tinha tropeçado a algures nesta ideia. E, de facto, depois de procurar um bocado, descobri porque é que tinha essa sensação. Já tinha lido em verso a transfiguração poética desta ideia expressa inicialmente em prosa por Fernando Pessoa. Uma ideia que ele, no ano seguinte, a crónica é de 1915, em 1916, ele dá, ou empresta, a Álvaro de Campos, esta mesma ideia para aquela ode que começa assim: sentir tudo de todas as maneiras, ter todas as opiniões, ser sincero, contradizendo-se a cada minuto, desagradar a si próprio pela plena liberalidade de espírito. Reparem como isto rima com a ideia de que o homem de sensibilidade acordada tem a obrigação de mudar de opinião e de certeza várias vezes no mesmo dia. É uma forma mais prosaica esta, mas no fundo o espírito é o mesmo. Era, portanto, neste espírito poético que Pessoa fundava a sua vida jornalística, como lhe chamou. Como já referi anteriormente, a colaboração de Fernando Pessoa no jornal O Jornal foi episódica, meteórica mesmo. Aliás, como a própria publicação, que teve uma vida efêmera, durou 1 mês e meio. Mas a coluna de Pessoa, a crónica da vida que passa, teve uma existência ainda mais curta.
Vamos lá saber então o que é que motivou o despedimento sumário do Sr. Fernando António Nogueira Pessoa. No dia 21 de abril desse mesmo ano de 1915 foi publicada a 6ª crónica do escritor, aquela que seria a última da rubrica Crónica da Vida que Passa. E a razão para o afastamento do autor não podia ser mais surpreendente. Um protesto veemente da classe dos chofers, dos motoristas profissionais. Ainda não seria um protesto liderado pela Antral, mas serão os antepassados dos chofers de táxi dos nossos dias. A crónica não tinha como tema central os motoristas. O alvo de Fernando Pessoa nessa crónica eram os monárquicos do grupo designado por integralismo lusitano. Mas lá pelo meio, numa diatribe de polemista, o jovem autor, Pessoa tinha na altura 27 anos, compara os monárquicos aos chofers e vale a pena ler estes 2 parágrafos que são extremamente divertidos. Quando surgiu a indústria automobilista, escreve Fernando Pessoa, foi preciso criar a classe dos chofers. Ninguém, a não ser um ou outro atropelado mais plebeu, se revoltaria, de certo, contra a imperícia dos guiadores de carros. Estavam aprendendo o ofício, o que é natural, e ganhando a sua vida, o que é respeitável. Depois ficaram sabendo da sua arte. E, embora a maioria continue guiando mal, o facto é que são chofers definitivamente. Ora, e aqui vem a ironia em relação aos monárquicos, que são o alvo da crónica, o critério de humana tolerância que se aplica aos chofers, como a todas as outras classes operárias que o progresso vai tornando precisas, triste seria que o não quiséssemos aplicar aos artistas monárquicos. Ou seja, com o objetivo de atingir, um objetivo político de atingir os monárquicos, Fernando Pessoa ofendeu os motoristas. Grande erro. E a reação não se fez esperar, foi fulminante. Logo no dia seguinte, a 22 de abril, surge uma nota no jornal com o título Explicação Necessária, uma nota não assinada em que é comunicado o imediato afastamento de Fernando Pessoa em termos lacónicos, mas veementes e definitivos. Devido à falta de compreensão do que seja uma folha independente, demonstrada nas frases grosseiras do Sr. Fernando Pessoa, ontem por lapso aqui publicadas, deixou este senhor de fazer parte da colaboração do jornal. Estas frases, as tais frases grosseiras referidas anteriormente, entendiam-se, quer dizer, boliam, com pessoas por quem nós temos a maior consideração. Nesta explicação necessária, publicada logo no dia seguinte à publicação da crónica de Fernando Pessoa, ainda não fica claro quem são os queixosos, quem eram os ofendidos. Podiam ser os monárquicos, era mais natural até que fossem os monárquicos, que eram eles os verdadeiros visados pelo texto. Mas a dúvida desfez-se logo na edição seguinte, mais um dia depois, no dia 23 de abril, aparece um outro texto intitulado Ecos de uma crónica infeliz, um protesto de chofers. E diz o seguinte: procuraram-nos alguns chofers constituídos em comissão, pedindo para publicarmos a seguinte carta-protesto. E depois segue a carta com 3 nomes a assinala, a tal Comissão de Chofers. E diz a carta: Senhor redator do jornal, uma grande parte da classe dos chofers de Lisboa, sentindo-se magoada com as referências que lhe são feitas na crónica da vida que passa no dia 21, vem pedir a publicação das seguintes linhas. Foi completamente infeliz a lembrança de se falar na classe dos chofers quando o Sr. Fernando Pessoa apenas quis atacar os monárquicos, o centro monárquico e os senhores integralistas monárquicos. Nós, os chofers, nada queríamos ter com essas tricas e, pelo que vemos no número de hoje, dia 22, a direção do jornal também foi burlada com a tal crónica do Sr. Pessoa. Satisfeitos com a solução de um caso que punha a altiva independência do jornal em risco de sussurrar, apenas desejamos apresentar o nosso público protesto. E é assim, com este caso, que se prova que Fernando Pessoa não só teve vida jornalística, como, pode também dizer-se, foi vítima de um atropelo à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Muito obrigado.